Antes dessa exposição de motivos, o que é que nós devemos fazer? O que a gente deve fazer? Esperar a vacina, esperar que seja aperfeiçoada? Porque o senhor mesmo diz, e eu acredito que é isso, que eu concordo com o senhor, o isolamento social não é vacina. Lockdown não resolve isso aí. Senão a gente fica pro resto da vida. Tem que cuidar da economia. O que o senhor recomenda? Como é que o senhor lidaria? Posso entrar no... Claro. Aproveitando o que o Augusto está dizendo, e as crianças, você como pediatra. Nessa nós vamos entrar longamente. Fazemos o que com essas crianças? Vamos abrir as escolas, não vamos abrir as escolas? Porque é isso. Espera a vacina, toma um remédio, faz prevenção e o que com as crianças? Primeira pergunta do Augusto. Augusto, você tem 100% de razão. Dentro das evidências científicas, que tem o Oxford, Universidade de Oxford tem uma evidência, medicina baseada em evidências. O lockdown, certo? Ou isolamento horizontal, tem robustez científica zero. Zero. Não tem nenhum efeito na contenção de qualquer doença. Você vê que você tenta conter o vírus da influenza, todo inverno vai pegar gripe. Uma parte significante vai pegar gripe. E quem pega e justamente atinge fatalmente os idosos. Tá certo? Então, o lockdown não serve. Saiu um trabalho justamente levantando os efeitos da doença e do lockdown na semana passada. Certo? Que os danos causados indiretamente por todo o efeito lockdown, etc., era 10 vezes pior do que causado pela própria doença. 10 vezes pior. Com um agravamento. Enquanto a doença você recupera em uma semana, na maioria das pessoas, 10 dias, alguns raros vão ter 30, 40 dias no hospital, os efeitos econômicos, sociais, psiquiátricos, psicológicos, depressão, etc., vão ser anos para recuperar. Doutor, mas o isolamento não foi importante para fazer aquele achatamento da curva, deixar o sistema de saúde mais preparado? Num certo momento não foi importante? Pois é, Lígia. Olha como está errado isso aqui. Lembra, em março? Vamos fazer para abrir, dar tempo, achatar a curva. Achatar a curva. Lancet publicou, dia 6 de março, um trabalho exatamente para isso. Quando você faz, o que acontece com achatar a curva? Não achatou nada. Não achatou nada. Não, ele achatou, caiu. Mas espera um pouquinho. Março, abril, nós não tínhamos nenhum caso. Ele manteve a curva achatada. O que aconteceu em junho? Explodiu. Foi para cima. Explodiu. Então, o que adiantou achatar a curva lá? E olha, tem outra coisa. A resposta, em termos de epidemia, quando você faz um isolamento, certo? Quando você faz quarentena, a resposta tem que vir em 2 semanas. Tá certo? Porque é o tempo de ciclo do vírus. E, então, o que aconteceu depois de 3, 4 meses? Então, fechamos em março para dar tempo de construir hospitais de campanha, trazer respiradores, etc. Adiantou alguma coisa? Junho, julho, agosto, o Brasil passou a ser o segundo país maior de óbitos de todo o planeta. Quer dizer, a Europa está retomando o lockdown. É um erro? Eles estão errando? Sim. Olha a Suécia, que não fez lockdown. Não houve aumento de casos, não houve aumento. Realmente morreram mais pessoas no começo. Mas, segundo o ministro da Saúde, essas pessoas teriam morrido até o fim do ano. Ela acelerou só o processo. Eu acho que isso foi um pouquinho desumano falar uma coisa dessas. Eu não partilho dessa coisa. Mas, friamente, é isso que aconteceu. E agora, os números não aumentaram, enquanto do resto da Europa está subindo. O que nós vamos fazer, Augusto? Isso. Então, é o seguinte. Em primeiro lugar, são 3 ordens. Distanciamento, higiene e usar máscaras. Japão, Coreia, todos fizeram isso. Eles conseguiram controlar. Usar máscara, se usa máscara de uma forma adequada. Higienização não é com álcool apenas, é água e sabonete. E distanciamento, 1,5 metro, 2 metros. Os ônibus de São Paulo parecem calar de sardinha. Certo? As pessoas se aglomeram porque o metrô parou, é uma coisa horrível, entende? Então, se nós obedecemos exatamente como manda o figurino, o distanciamento e todo mundo afastar, encher o ônibus, tudo sentado, pronto, passa para o outro ônibus. Mas isso que devia ser feito, e não fechar. Olha uma coisa, quer ver a coisa?
E fizeram um estudo de quantas mortes aconteceram por contato externo e interno. 0,35% das mortes ocorreram por contato externo. 35% a 48% das mortes foram dentro de casa de pessoas que não saíram. O Cuomo falou isso em Nova York, ele ficou surpreso, 3 semanas depois que fechou a cidade de Nova York, que 60% das mortes ocorrem em pessoas que nunca saíram de casa. Quando Boris Johnson fechou Londres, o surto de mortes ocorreu principalmente em asilos de velhinhos, hospitais, etc., e pessoas que estavam dentro de casa. Ou seja, se você deixar as pessoas circularem, o motivo que é importante ter uma circulação externa, principalmente no verão, isso que eu falei na época de março, abril e junho, março e abril e maio, é o seguinte: as pessoas jovens, certo? Eles vão pegar, é um tipo de imunidade de rebanho. No verão, no calor, então se vieram ficar doentes, mas não iam morrer, como vocês viram a morte em março, era 2 ou 3 por dia, 10 por dia no máximo, certo? Se essas pessoas circularem, mais pessoas circularem, tinham mais pessoas com imunidade e provavelmente o número de pessoas em junho e julho não seria tanto. Agora, doutor, é hipotético, sobre, né? Sobre o que falou a Marina, sobre crianças, como é que deveria... Porque tomando esses cuidados, usando a máscara... Tudo bem que criança não tem esse controle, né, doutor? Você manda usar a máscara, dali a pouco ele está abraçando o amiguinho. Marina, o fechamento da escola foi a coisa mais trágica de toda a epidemia. Foi uma coisa tão insensato, tão falta de critério mais de 250 250 dias já. Certo? Que não teve nenhuma justificativa científica. Certo? Você vê, em maio, 22 países da Europa abriram as escolas. Isso fecharam por 30, 60, algumas até 70 dias na Europa. Dinamarca, Áustria, Alemanha, Suíça, entre outros. Etc. Abriram para as crianças. 3 meses depois, eles relataram. Esses 3 meses, de maio até agosto, não houve aumento de transmissibilidade de doença de criança para criança. E tão pouco houve transmissão de doença para adultos que cuidaram dessas crianças. Tanto isso que agora a Alemanha está fechando, mas não fecharam as escolas. A Itália também não fechou as escolas. Para as crianças, principalmente de berçário e até os 10 anos de idade. Porque nós já sabíamos isso com os trabalhos que vieram da China. As crianças, por algum motivo, talvez pelos anjos da guarda deles, nós sabemos o motivo, né? Mas não pegavam doença, ou se pegavam doença, a maioria, 99,9% delas, era uma doença leve. Esse citam, mas isso é um perigo, porque ele pode ser assintomático, não ter sintoma, ele pode transmitir. Sim, é possível, mas os estudos mostram que as crianças infectam menos, certo? E quando infectam, recuperam menos, mas produzem anticorpos na mesma quantidade necessária para proteger. Recuperam mais. Muito melhor. Então, as crianças, por que isso? Porque a expressão de uma enzima chamada ACE2, enzima conversora de angiotensina 2, a expressão na criança é quase 0 e vai abrindo com o passar do tempo. Esse ACE2 é como se fosse um facilitador de entrada do coronavírus dentro do corpo. Ele tem uma quantidade muito grande da mucosa respiratória. Então, tendo o ACE2 bem ativo, ele vai, opa, meu amigo, entra. E quanto mais velho, mais ativo a ACE2. Isso já está muito... As crianças, quando nascem, é quase 0. Quando chega a 2, 3 anos, é frações. E só começa a aumentar depois de 18, 20 anos. Então, a criança, por causa disso, que ela é resistente ao ACE2. Mas aqueles que pouco que entram, é como se fosse uma vacina natural. Então, as crianças são mais protegidas. Doutor, mas a discussão não gira em torno dos protocolos de segurança no Brasil, que, por exemplo, trouxe um dado aqui do Censo Escolar 2019. Mais de 10 mil escolas do Brasil não têm água potável. Então, como fazer esse retorno às aulas de maneira segura? É possível na realidade brasileira? Aí, eu diria, a Vanessa diria o seguinte: a falta de água não protege apenas contra o coronavírus. Aliás, não aumenta a verminose, tuberculose, diarreia, doenças que matam muito mais. Então, o problema é de base. Não, porque não tem água potável, você não justifica impedir. Você deve ter água potável para impedir verminose, diarreia e todas as outras doenças, infecções pulmonares, etc., que são advindas da falta de
de sistemas básicos de saneamento. O saneamento básico aqui no Brasil, em alguns lugares, é praticamente inexistente. Então, esse é o problema. Não é o coronavírus. Nós temos dinheiro gasto em outras coisas e esquecemos que o saneamento básico é importante. Eu queria só salientar isso. A medida da evolução de um país é diretamente proporcional ao seu investimento em saneamento básico. Todos os países que têm saneamento básico estão no primeiro mundo. Os países que não têm saneamento básico, Irã, Índia, África e alguns lugares do Brasil, vão ser destinados ao terceiro, a quarto mundo, ad infinitum, até resolver um problema de saneamento básico.